Ishiro Oda parece ter finalmente confirmado a Akuma no Mi lendária de Elbaf herdada por Loki no capítulo 1170 de One Piece. Pelo visto, nunca se tratou da serpente Yomunganji, não se tratava do lobo Fenrir, nem da verdadeira Gomu Gomu no Mi, mas sim do dragão Nidhogg. Mas o que esse dragão tem de tão especial? Será que ele supera o Kaido e sua Akuma no Mi do dragão azul? Será que todo mundo agora vai ter o poder de um dragão? Porque só falta o Dragon ter uma dessa também. Vamos falar sobre essa bomba agora, não antes de você martelar o botão do like e o botão de se inscrever no canal, porque nesse ano de 2026 eu garanto que eu vou ser imparável e eu desejo o mesmo para todos vocês. Vamos lá, já faz algum tempo que o arco de Elbaf começou e a gente vinha se perguntando qual era o poder da Akuma no Mi de Loki. O Oda foi brincando com a gente e jogando a gente pra lá e pra cá, uma hora fazendo a gente acreditar numa coisa e depois acreditar em outra, mas parece que ele finalmente se decidiu e a gente chegou numa resposta. A gente já teorizou que o Loki pudesse ter a verdadeira Gomu Gomu no Mi, já que a fruta do Luffy sempre foi a Zoa Mítica de Nika. E caso isso fosse verdade, esse seria o motivo pelo qual Loki se considera o Deus do Sol, porque ele teria habilidades muito parecidas com as do Luffy. Outra teoria muito famosa é que Loki teria a fruta da Yomunganji, também chamada de Serpente do Mundo, que é uma das criaturas mais importantes da mitologia nórdica. Essa serpente é a filha de Loki, nesse caso ela seria a Akuma no Mi do próprio Loki, e é uma serpente que cresceu tanto que acabou dando a volta completa no mundo, mordendo a própria cauda. Se isso fosse verdade, isso reforçaria a teoria de que a Red Line surgiu por causa dessa serpente, que teria literalmente envolvido o mundo inteiro, e depois de morta, teria sido transformada em um fóssil, naturalmente transformada em fóssil, e dado origem a esse continente que hoje a gente conhece como a Red Line. E um detalhe que pouca gente se lembra é que quando o bando do Luffy está prestes a entrar na Grand Line, o Oda fez questão de esfregar na nossa cara quadros que mostram ilustrações de serpentes bem na subida da Red Line. Então, depois de morta, essa serpente teria renascido na forma de uma Akuma no Mi e consumida atualmente pelo Loki. Além disso, essa serpente também é associada à ideia de ciclo e o equilíbrio instável entre ordem e caos. Enquanto a serpente permanece contida no oceano, o mundo continua existindo, mas quando Yomunganji libera sua cauda da boca, isso gera uma violenta agitação no mar, sendo esse um dos sinais da chegada do Ragnarok. Nesse caso, traduzindo para o mundo de One Piece, quando Loki fosse finalmente libertado, ele e sua fruta da serpente seriam os responsáveis por levar o mundo de One Piece à destruição. Mas, apesar dessa ser uma das melhores teorias de todas, parece que esse não é o caso. O que não impede a serpente Yomunganji de existir ou pelo menos ter existido no mundo de One Piece. Afinal, ela também aparece como um dos pesadelos da criançada de Elbaf e, obviamente, isso não foi por acaso. Então, mesmo que o Loki não tenha essa fruta, a teoria de que a Red Line seja na verdade, ou tenha sido na verdade, um fóssil da serpente do mundo continua de pé. Já uma outra teoria que também ficou muito famosa é a de que Loki teria a Akuma no Mi de um lobo da mitologia nórdica, mais especificamente o lobo Fenrir, que também é um dos filhos de Loki. Nesse caso, traduzindo para o mundo de One Piece, ao invés de ser um filho de Loki, esse conceito seria adaptado como poder do próprio Loki no universo de One Piece. E essa foi a teoria que o Oda mais alimentou nesse último ano. A principal evidência disso foi uma capa colorida desenhada pelo Oda, onde vemos o Luffy num cenário de neve interagindo com um lobo de pelagem roxa e olhos amarelos marcantes. Essa imagem parece ser uma referência clara ao contexto atual do Luffy indo até o submundo de Elbaf, onde parece nevar o tempo inteiro e interagindo com Loki, que também possuía o cabelo roxo, segundo a coloração oficial do próprio Oda, e também possui olhos marcantes como se fosse um demônio. Na mitologia nórdica, Fenrir é o lobo monstruoso do Ragnarok, uma das criaturas mais temidas pelos deuses e peça-chave no fim do mundo. Fenrir também é um filho de Loki e, consequentemente, irmão de Yomunganji, a serpente do mundo. Desde filhote, os deuses perceberam que ele crescia de forma anormal e que seu destino estava ligado à destruição de Asgard.
Por esse motivo, temendo que Fenrir poderia se tornar, os deuses tentaram acorrentá-lo, permanecendo preso até o Ragnarok. E quando o fim dos tempos chega, ele se liberta e participa da batalha final. Ou seja, todo esse cenário lembra muito a história de One Piece, com Loki crescendo de maneira anormal e, quando mais velho, sendo acorrentado e preso até a chegada do Ragnarok, onde ele é libertado e participa da batalha final do arco de Elbaf. Ou seja, essas duas teorias fazem muito sentido, mas parece que o Oda finalmente se decidiu e escolheu dar para o Loki a fruta do dragão Nidhogg. No capítulo 1170, vemos Loki indo pegar a fruta lendária de Elbaf e sendo atacado pelo martelo Ragnir que estava protegendo a fruta. Nesse contexto, a gente descobre que o martelo Ragnir, que acabou sendo herdado pelo Loki, possui a Akuma no Mi de um esquilo, provavelmente sendo uma referência ao esquilo Ratatosk, que também pertence à mitologia nórdica. Como a gente comentou no último vídeo, o Ratatosk é um esquilo que vive na Yggdrasil, a árvore do mundo que conecta os 9 reinos. Sua principal função é correr pelo tronco da árvore levando mensagens, geralmente insultos, entre a águia que vive no topo da Yggdrasil e o dragão Nidhogg, que habita as suas raízes. Em vez de promover a comunicação, Ratatosk costuma intensificar o conflito entre os dois, espalhando provocações e alimentando a rivalidade entre eles. Por isso, ele costuma ser interpretado como mensageiro do caos. Galera, com essa descrição, a gente pode finalmente deduzir que a fruta do Loki é a do dragão Nidhogg. Assim como esse dragão vive nas raízes da árvore Yggdrasil, Loki também passou boa parte de sua vida preso no submundo de Elbaf, justamente onde ficam as raízes da mesma árvore Yggdrasil. Além disso, a lenda do esquilo Ratatosk diz que ele corre pelo tronco da árvore Yggdrasil, levando mensagens entre a águia que vive no topo da árvore e o dragão Nidhogg, instigando o conflito entre eles. Nesse caso, a gente pode interpretar essa águia e esse dragão como Shanks e o Loki. Shanks possui a sua espada Grifon, que teve o seu nome inspirado na figura do grifo e que possui a cabeça de uma águia. Vale lembrar de quando Shanks lança um Kamusari contra o Kid e a gente pode ver a figura de um grifo. E do outro lado, teríamos o Loki representando a figura do dragão Nidhogg. Ou seja, assim como a águia e o dragão vivem em conflito na mitologia nórdica, Shanks e Loki também entraram em conflito 6 anos atrás, quando Loki foi derrotado pelo Shanks e o Ruivo se tornou o 4º imperador dos mares. Então olha só que foda esse paralelo da águia e o dragão com o Shanks e o Loki. Além disso, vale lembrar também do quadro onde vemos Loki transformado na sua forma híbrida lá no capítulo 1170, que lembra muito a silhueta de um dragão pescoçudo, além do fato do Loki ter rasgado o corpo do Harold com garras que parecem ser as de um dragão. E se isso ainda não te convenceu, reparem nessa página feita pelo Oda, publicada pouco mais de 2 anos atrás, justamente quando a gente estava prestes a entrar no arco de Elbaf. Luffy e o Chapéu de Palha voando ao lado de um dragão colossal roxo com chifres, que lembram muito os do Loki, com a língua para fora igual o Loki e com os olhos que lembram muito os do Loki. Com isso, galera, eu acho que não resta dúvida de que a fruta do Loki será, de fato, a do dragão Nidhogg. Mas ainda tem mais. Na mitologia nórdica, Nidhogg é um dragão ou serpente associado à destruição, corrupção e decadência. Ele habita as raízes da Yggdrasil e passa a eternidade roendo as suas raízes e enfraquecendo a estrutura que sustenta os 9 mundos. Nesse caso, traduzindo para o mundo de One Piece, a gente pode associar esse conceito ao Loki tentando derrubar a árvore Yggdrasil com uma martelada colossal assim que ele foi libertado pelo Luffy. Ele literalmente enfraqueceu a estrutura que sustenta aquele país. Além disso, o Nidhogg também vive numa região ligada ao castigo dos mortos desonrados, como traidores e assassinos. Ali, ele se alimenta dos corpos dos condenados, o que reforça o seu papel como uma força ligada à punição e à decomposição moral. Nesse caso, o próprio Loki pode ser considerado o traidor de Elbaf por ter assassinado o seu próprio pai e o rei de Elbaf. E no Ragnarok, que é o fim do mundo na mitologia nórdica, Nidhogg aparece como uma das forças do colapso final.
Algumas versões dizem que ele voa carregando corpos em suas asas após a destruição dos mundos, reforçando a sua função como símbolo da ruína total e do fim do ciclo cósmico. Nesse caso, mais uma vez trazendo para o mundo de One Piece, Loki seria a figura que quer trazer a destruição do mundo por acreditar que Nika é um deus da destruição e não da libertação. E o dragão Nidhogg representa justamente essa ideia de destruição. Ou seja, galera, tudo parece indicar que o Loki possui mesmo a fruta de um dragão, e com isso a gente pode deduzir quais poderes ele deve ter a partir disso, já que a gente tem um ótimo exemplo para servir como base: Kaido e sua fruta do dragão azul. Não é de hoje que muita gente tem comparado o Loki ao Kaido, seja pelo tamanho e força colossal entre os dois, pelos dois terem o sonho de trazer caos e destruição para o mundo, pelos dois possuírem o sangue dos gigantes ancestrais e podendo até mesmo serem irmãos ou no mínimo parentes distantes, e agora pela possibilidade dos dois possuírem frutas de um dragão. Então, como sabemos, Kaido era capaz de voar, criar e manipular nuvens e tudo que envolve fenômenos climáticos, sejam raios, fogo e vento, faltando só ele conseguir manipular a água, além de ter um corpo físico gigantesco e extremamente resistente. Então o mais sensato a se esperar é que o Loki também possua atributos muito parecidos que vão ser somados às habilidades do seu martelo Ragnir, que também é capaz de se transformar e provavelmente tem as suas próprias habilidades. E falando em Kaido, muita gente tem comparado também o nível dos dois, dizendo que o Loki quebrou completamente o power scaling, que ele sempre foi mais forte que o Kaido, mas eu acho, galera, que vocês deliram muito no hype. Vocês são muito emocionados. Tudo bem que o Loki conseguiu derrotar o Herald com imortalidade, mas ele teve a ajuda do Shanks e do Gaban, e o próprio Gaban explica que para nerfar a imortalidade basta usar golpe com o Haki do Rei até começar a fazer efeito. O Kaido claramente tinha um Haki mais forte e um estoque de Haki muito maior que o do Luffy, então eu duvido muito que ele não conseguisse ferir os Cavaleiros Sagrados ou qualquer um que tivesse imortalidade também. Vocês acham mesmo que se o Kaido e o Loki decidissem se enfrentar num cenário hipotético, que o Oda não ia colocar só um monte de clash genérico sem definir de fato um vencedor? Porque o mais provável de acontecer é isso: o Oda deduzir que os dois têm praticamente o mesmo nível e deixar para o leitor decidir. Mas eu queria lembrar que não foi o Loki que recebeu o título de criatura mais forte do mundo, beleza? Agora, um outro comentário a se fazer é o seguinte: caso o Loki realmente tenha a fruta de um dragão, parece que a gente vai ter um verdadeiro enxame de dragão na história de One Piece. Porque o primeiro foi o Kaido, agora parece que vai ser o Loki, e depois ainda veremos o Dragon, muito possivelmente tendo a fruta de um dragão mítico também. Quem sabe até, né, de um dragão ocidental. Agora eu lembrei do dragão do Jake Long, o dragão ocidental. Lembra? Quando ele se transformava e dizia: dragão na área! Dragão na área! Enfim, bem que o Dragon podia lançar uma dessa, né? Quando ele finalmente decidisse se mexer. Inclusive, no caso do Dragon, sabemos que ele tem uma relação direta com os gigantes de Elbaf desde que eles se juntaram para salvar o que restou da biblioteca de Ohara. Então é capaz do próprio Loki, sendo um gigante de Elbaf também, ter conhecido o Dragon pessoalmente em algum ponto da história deles. Enfim, é capaz do Oda começar a introduzir mais frutas de dragão na história, talvez até como uma forma de resgatar a origem dos dragões celestiais, que possuem esse nome provavelmente pelos dragões que existiam no passado e foram extintos. Então talvez o Oda ele retome toda essa discussão a partir dos poderes do Loki e quem sabe dos poderes do Dragon. Enfim, agora é esperar o desenrolar do final do arco de Elbaf para vermos o Loki e sua fruta do dragão Nidhogg em ação. Me conta aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam do vídeo, o seu comentário é sempre muito importante. Lembra, novamente, de deixar o seu like, conferir a subscrição com o sininho ativado, hypar o vídeo, né? E quem sabe fazer a sua doação com Valeu Demais. E agora, conferir os últimos vídeos que saíram aqui no canal, caso você tenha perdido, beleza? Até a próxima, tchau!